Seção 3ª. Do Incentivo Fiscal à Cultura. IFC. Artigo 27. A concessão de incentivo fiscal às pessoas jurídicas que apoiem financeiramente a realização de projetos culturais no Estado, com os objetivos estabelecidos no artigo 4º, passa a ser regida por esta lei. Artigo 28. O contribuinte do ICMS incentivador da atividade cultural, nos termos desta lei, poderá deduzir os valores despendidos, na forma e nos limites estabelecidos por esta lei. Parágrafo 1º. A dedução será efetivada a cada mês, não podendo exceder os seguintes limites. Inciso 1º. 10% do valor do ICMS devido no período, até atingir o limite de que trata o artigo 30, para a empresa cuja receita bruta anual se situe entre o limite máximo de faturamento da empresa de pequeno porte, definido na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e o montante de 4 vezes esse limite. Inciso 2º. 7% do valor do ICMS devido no período, até atingir o limite de que trata o artigo 30, para a empresa cuja receita bruta anual se situe entre o montante máximo permitido para as empresas que se enquadrem no disposto no inciso e o valor de 8 vezes o limite máximo de faturamento da empresa de pequeno porte, definido na Lei Complementar Federal nº 123, de 2006. Inciso 3º. 3% do valor do ICMS devido no período, até atingir o limite de que trata o artigo 30, para a empresa cuja receita bruta anual seja superior ao montante máximo permitido para as empresas que se enquadrem no disposto no inciso 2º. Parágrafo 2º. A dedução somente poderá ser iniciada pelo incentivador 30 dias após o início do repasse de recursos ao empreendedor cultural e ao FEC, não sendo permitido ao incentivador, nos casos de repasse parcial, deduzir do valor devido de ICMS mais do que o montante que já houver sido efetivamente repassado. Artigo 29. A opção pelo IFC implica a concordância do incentivador em repassar ao FEC a cota de, no mínimo, 35% do valor total do incentivo, de uma única vez ou em parcelas, por meio de DAE específico, observados os limites previstos nos artigos 28 e 30. Artigo 30. A soma dos recursos do ICMS disponibilizados pelo Estado para atender ao disposto nos artigos 28 e 29 não poderá exceder 0,30% do montante da receita líquida anual do imposto, salvo na hipótese prevista no parágrafo 1º. Parágrafo 1º. O percentual previsto no caput poderá alcançar até 0,40%, desde que atendidos o disposto no artigo 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e as seguintes condições, cumulativamente. Inciso 1º. Tem havido superávit nos balanços orçamentários dos 2 exercícios anteriores à elaboração da proposta de orçamento. Inciso 2º. Tem havido crescimento real da receita de impostos, taxas e contribuições de melhoria no exercício anterior e nos meses que antecederem a elaboração da proposta de orçamento. Inciso 3º. A proposta de orçamento preveja: alínea A. Crescimento real da receita de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Alínea B. Equilíbrio entre as receitas e as despesas. Parágrafo 2º. A proposta de aumento do percentual de renúncia de receita do ICMS para atender ao disposto nos artigos 28 e 29 será submetida pela SEC ao governador, que sobre ela decidirá, ouvida a SEF. Artigo 31. Para receber apoio financeiro com recursos provenientes da aplicação do IFC previstos nesta lei, o projeto cultural deverá ter sido previamente aprovado pela SEC, nos termos do regulamento. Artigo 32. Podem pleitear o apoio financeiro por meio do IFC. Inciso 1º.
Pessoa física, domiciliada no Estado há mais de um ano, diretamente responsável pela promoção e pela execução de projeto cultural a ser contemplado pelo incentivo fiscal de que trata esta lei, com efetiva atuação cultural devidamente comprovada. Inciso 2º. Pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, estabelecida no Estado, com objetivo cultural explicitado em seus atos constitutivos, diretamente responsável pela promoção e pela execução de projeto cultural a ser contemplado pelo incentivo fiscal de que trata esta lei, com, no mínimo, um ano de existência legal e efetiva atuação na área cultural, devidamente comprovados. Artigo 33. É vedada a concessão do IFC para financiamento de projeto de órgão ou entidade da administração pública direta e indireta de qualquer esfera federativa. Parágrafo 1º. A vedação de que trata o caput não se aplica a: Inciso 1º. Entidade da administração pública indireta vinculada à SEC. Inciso 2º. Pessoa jurídica de direito privado que apresente projeto com finalidade de dar suporte a museu, biblioteca, arquivo, unidade cultural ou corpo artístico vinculado ao poder público. Inciso 3º. Organização da sociedade civil de interesse público ou organização social que possua um termo de parceria ou contrato de gestão com a SEC. Parágrafo 2º. O total de recursos efetivamente captados destinados aos empreendedores a que se refere o parágrafo 1º não poderá ultrapassar 15% do montante disponibilizado anualmente para o mecanismo de apoio do IEFC. Artigo 34. O incentivador poderá investir nas seguintes categorias de projetos culturais. Inciso 1º. Categoria 1. Que abrange os projetos de cidadania cultural e de desenvolvimento das novas linguagens, conforme as definições constantes na Lei nº 22.627, de 2017, que não apresentem nenhuma das características previstas no inciso 2º. Inciso 2º. Categoria 2, que abrange os projetos culturais que apresentem uma ou mais das características seguintes. Alínea A. Nome do incentivador ou de seus produtos vinculados ao título do projeto ou do evento. Alínea B. Realização do projeto condicionada à comercialização exclusiva de produtos do incentivador. Alínea C. Projetos em que haja distribuição ou comercialização de produtos que veiculem marcas do incentivador durante sua realização. Alínea D. Alteração da proposta original de abrangência geográfica para atender localidades definidas pelo incentivador. Alínea E. Projetos cujo acesso seja pago com valor acima de 10 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais. UFEMS. Artigo 35. Além do valor total do incentivo a que se refere o artigo 29, o contribuinte incentivador repassará ao FEC, a título de contrapartida, recursos próprios, nos seguintes percentuais, calculados sobre o montante do repasse ao empreendedor. Inciso 1º. Para o IFC de projetos culturais da categoria 1. Alínea A. 1%, para o incentivador que se enquadrar no inciso I do parágrafo 1º do artigo 28. Alínea B. 3%, para o incentivador que se enquadrar no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 28. Alínea C. 5%, para o incentivador que se enquadrar no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 28. Inciso 2º. Para o IFC de projetos culturais da categoria 2. Alínea A. 5%, para o incentivador que se enquadrar no inciso I do parágrafo 1º do artigo 28. Alínea B. 15%, para o incentivador que se enquadrar no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 28.
Alínea C. 25%, para o incentivador que se enquadrar no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 28. Parágrafo único. Aos projetos provenientes de empreendedores culturais estabelecidos em município do Estado que não o município de Belo Horizonte aplica-se um redutor de 50% do valor da contrapartida obrigatória prevista neste artigo. Artigo 36. É vedado o repasse de recursos do incentivo fiscal previsto nesta lei para projeto que tenha como empreendedor o próprio incentivador, o contribuinte ou sócio de qualquer um deles. Parágrafo único. A vedação a que se refere o caput estende seus ascendentes, aos descendentes em primeiro grau e ao cônjuge ou companheiro do incentivador, do contribuinte ou do sócio de qualquer um deles.